queres apresentar os David Garcia? Eu acho que não vamos perder muito tempo em apresentações e acho que vemos as ideias, acho que é mais interessante. Bom, eu sinto-me fundamentalmente agora interpelado pelo que o Hermínio disse, não é? E acho que não temos demasiado tempo, seria interessante, já a queima-roupa, pensar nas coisas que ele disse, reconduzindo-os para o livro. E também pondo em relação o seu pensamento e as suas propostas com outras formas de pensamento sobre este tópico. Por exemplo, relacionando imediatamente com o Peter Sloterdijk, nota-se perfeitamente que no Hermínio há uma tensão humanista, enquanto que no Peter Sloterdijk existe uma tensão, digamos assim, anti-humanista. E eu creio que esta é uma questão fundamental. Quando, enfim, todo este fascínio da descrição das nuances dos transhumanistas, no fundo trabalha uma questão central, aquilo que o Hermínio chama as tendências gnosticizantes da tecnociência contemporânea, ou por outras palavras, o gnosticismo, digamos, tecnológico ou tecnocientífico como um síndrome cultural bastante claro, isto é, o casamento dos projetos, das realizações tecnológicas com os sonhos de, digamos assim, alteração da condição humana, da sua fisicalidade, da corporeidade, enfim, finitude, limitação, contingência. E quando isto é colocado desta forma, o que aqui está em questão é claramente o problema de que a tecnociência contemporânea, na perspectiva do Hermínio, não é uma continuidade. Enfim, há laços complexos que podem ser estabelecidos, mas basicamente a asserção principal dele é que não é uma continuidade com, digamos assim, o humanismo clássico ou com o humanismo socialista mesmo. Isto bem me lembro do texto do próprio humanismo socialista de um Trotsky, não é? E também é uma ruptura com o próprio prometianismo clássico, não é? Na medida em que o prometianismo clássico e todas estas variantes humanistas, quando pensavam o domínio tecnológico do mundo natural, pensavam sempre ao serviço da melhoria da condição da espécie humana. E justamente é esse tipo de princípios que nós não vamos encontrar, portanto, não só nessas variantes todas transhumanistas, mas também, portanto, nas perspectivas como as do Peter Sloterdijk. E parece-me que essa é uma questão, digamos, fundamental e que eu queria repisar. Porque nesta questão, neste problema, existem muitas confusões no pensamento contemporâneo. Enfim, umas fruto, digamos assim, enfim, um certo desconhecimento, outros talvez do caráter apressado do pensamento, outros porque seguem certo tipo de posturas, que é a ideia de que entre o programa clássico prometaico e o programa, digamos assim, que o Hermínio designa como fáustico, não é? Portanto, haveria uma plena continuidade. E na medida em que uma parte do marxismo e de tendências críticas, não é, se entrelaçaram com as tendências fáusticas de um Heidegger, por exemplo, não é? Portanto, o pensamento contemporâneo de uma constelação de autores, enfim, muito grande, vários nietzscheano-marxistas, deleuzianos também, enfim, e outras coisas marxistas, portanto, com tendências próximas das perspectivas de autonomia operária, por exemplo, italianos, etc., metem tudo no mesmo saco. Ou seja, metem todo o pensamento do domínio tecnológico da natureza como, digamos assim, equivalente ou sem diferenças fundamentais. E essa diferença de que o domínio tecnológico foi sonhado pelos clássicos, digamos, pelos prometeicos clássicos, isto é, pela linhagem do Auguste Comte, do Cournot, do Saint-Simon, etc., de uma maneira essencialmente diferente daquela que é imaginada, portanto, pelas tendências do século XX, parece-me que é um aspecto absolutamente crucial do pensamento do Hermínio e que o divide claramente todo de uma boa parte do pensamento que também toca nestes temas contemporâneos e que é bastante popular, eu diria mais popular que o pensamento do Hermínio, nos círculos da inteligência portuguesa que têm algum interesse por estes temas. E até da inteligência brasileira também. E que
estão atraídos por teses claramente anti-humanistas. Portanto, eu queria dizer isso, e até propositadamente para fomentar o debate e discussão. Portanto, e podemos imaginar com quem. Bom, a segunda questão, que eu acho bastante interessante também tocar, é esta ideia de que a tecnociência contemporânea, não é, está capturada por estas tendências gnosticizantes, não é, que o Irming identifica como uma síndrome cultural. Isto é, com esta ideia, digamos, da transcendência. E aqui tocamos o tema da ficção, ou o tema da utopia, não é, o tema da distopia também, não é? Portanto, o tema da promessa, os temas da salvação. Não é? Eu acho que essa é uma questão também muitíssimo interessante, porque os temas da ficção, da utopia, da promessa, da salvação, que a tecnociência contemporânea por vezes promete, não é? Por vezes anuncia, etc., é um clássico, digamos assim, da aliança com a esfera do mercado. Não é? E é uma mola propulsora, portanto, da esfera do mercado. Isto é, do princípio de que a uma maior tendência da tecnificação assistimos a uma crescente tendência da mercantilização de todos os domínios. E isto é, muitas vezes isto não é perceptível. E não são muitos os autores que trabalham justamente esta articulação. O norte-americano James Carey, que ali a Filipa trabalha, toca também neste assunto, e o Hermínio, logo nos seus primeiros textos, coloca o problema de uma forma que depois, mais tarde, vai desenvolver, enfim, de uma maneira muito aguda, e que eu creio que é extremamente importante. Ou seja, a potência mercantil deste tipo de promessas, deste tipo de salvações, da síndrome cultural que é o gnosticismo tecnológico, não é? É enorme. Boa parte das expectativas da biomedicina contemporânea, não é? São altamente lucrativas em termos de fármacos, de intervenções biomédicas, de todo o tipo, de todas as espécies. Portanto, o mundo da biotecnologia, enfim, dos cruzamentos das biotecnologias com, portanto, a farmacêutica, enfim, etc., é parte do advento, e também o mundo das tecnologias da informação, do advento dos principais negócios, não é, dos últimos 20, 30 anos, que é a transformação de certas tecnociências em grandes domínios industriais. Isto é, subrepticiamente, ou de uma forma pressuposta, o Irving está a trabalhar, não é, tendências gnosticizantes da tecnologia, da tecnociência contemporânea, que se estão a transformar em ato, digamos assim, que estão a atualizar por via da força industrial. O Irving tem um encanto especial ao discutir estas variantes todas do transhumanismo, enfim, como poderíamos ter muito encanto e bastante gozo outrora não, enfim, há uns 30 ou 40 anos a discutir, ou 50 anos, todas as variantes do marxismo, não é? Os marxismo-leninismo, os marxismo-leninismo-trotskismo, o marxismo-leninismo, o maoísmo, o marxismo-leninismo isto, outro, etc. Tal, também dá um certo gozo, não é? Ver todas essas questões, enfim, todos os malefícios que fez. E como anteriormente a gente poderia discutir todas as variantes, portanto, do franciscanismo, dos dominicanos, disto e daquilo outro, etc. Tudo isso é muitíssimo fascinante e o Irving tem um encanto particular ao discutir estas questões, mas eu creio que um dos problemas cruciais aqui é precisamente o papel da ficção, da utopia, da promessa, isto é, do crédito da ciência, e a ciência, como diz o Irving num outro texto, vive sempre a crédito, não é? Portanto, ela vive sempre a crédito, o crédito que a gente lhe dá, não é? Na sua conexão com, portanto, a extensão da mercantilização. Isto é, o domínio tecnológico com o domínio mercantil, articulados. E bom, eu creio que estas foram dois grandes domínios que eu gostaria de pegar. Havia muitas outras, enfim, este é um livro, o livro do Hermínio é um livro, enfim, com textos, são vários deles pequenos livros, de facto, se não todos, são de facto vários livros,
esses textos estão percorridos por temas que muitas vezes se amarram uns aos outros, estão percorridos também por conceitos que atravessam vários dos trabalhos, que seria preciso provavelmente fazermos um exercício muito específico para percebermos quais são esses conceitos organizadores. Eu creio que alguns já aqui tentei mostrar. O de gnosticismo tecnológico é um, o da aliança entre as tendências infinitistas, portanto da técnica, né, com as tendências, digamos, também para uma acumulação do capital, portanto de tipo infinitista, é outra tese extremamente importante. Portanto, o princípio da plenitude, a ideia de que tudo o que é tecnicamente possível será realizado, e a articulação deste princípio, que é o princípio de Vico, que nos diz que, portanto, conhecer é fazer. Portanto, a ideia do gnosticismo, em que o conhecimento é uma questão fundamental, que o conhecimento é fazer, não é? Portanto, e que o fazer é fazer essa transcendência, não é, da condição humana, e que finalmente essa transcendência da condição humana, portanto, é colocar, portanto, a ciência numa situação, digamos assim, de credibilidade que fomenta o processo de mercantilização, portanto, total. E eu creio que esta articulação é uma possível leitura do trabalho do Hermínio, enfim, de várias outras possíveis. E queria deixar bem realçado, de uma forma muito realçada, que pode haver várias leituras do seu trabalho, mas eu privilegio a leitura de que há um resgate, digamos, não acrítico, portanto, mas há um resgate do humanismo clássico, que está claro quando o Hermínio diz que não se deve dividir a espécie, e quando nos diz que justamente uma parte desses humanistas clássicos tinha justamente esses ideais, portanto eram ingênuos, uma série de questões, mas tinham ideais que valia a pena uma pessoa bater-se, e que os ideais dos transhumanistas de hoje e de outras combinações, digamos assim, não humanistas e mesmo claramente anti-humanistas, mais devedoras do pensamento fáustico, de um Spengler, de um Heidegger, de um Junger, etc., não é? Portanto, são inimigos, de facto, da humanidade. Okay. Acho que aqui há várias, podíamos ampliar já o debate, mas acho que ia passar já ao Zé, porque só queria 5 para as 11, corremos o risco de não dar... Não. Só queria em relação... Não dizer nada, não é possível. Não. Já vais para o debate, então o que é que é? Passa já a palavra ao Zé para dizer... Não, eu só estou a dizer que há aqui questões que, pelo menos... Sim, mas vamos discutir na altura certa, não? Sim. Podemos ir para outra sala também. Não é isso. Só queria dizer alguma coisa. Mas eu dispenso as minhas 20 minutos sempre passa. Vou passar já ao Zé. Não, mas tu não tens de falar. Mas posso não falar, porque como sou da casa, não fico ofendido. Não é ficar ofendido, é que senão não se percebe a regra. É só isso. Não, só queria colocar uma pergunta. Sim, mas agora se quer fazer a pergunta, então não vai haver debate. Não vai haver... Mas é para passar para outra sala. Não é essa a questão de passar para outra sala. A gente combinou, cada um falava e no fim debatia. Então não tem sentido, se vamos agora discutir cada um das coisas. Não, mas tu falas, e se faltar-nos tempo... Não vai faltar tempo, porque eu serei super rápido. Vou demorar muito menos que tu. Tenho 15 minutos. Não, tens minutos que os músicos ainda não apareceram. Não, vou dar alguns 15 minutos. Não, serei muito rápido. Só que eu gosto de regras claras, apesar de tudo. Antes de mais, dizer ao Hermínio que é um prazer estar aqui com ele, que eu acompanho há muitos anos e que considero que este livro, este primeiro volume, na medida em que outros volumes seguirão, este volume que ele aqui nos apresenta, corresponde a qualquer coisa que eu não sei se o nosso país está verdadeiramente preparado para receber, na medida em que nós sabemos, quando o Sloterdijk apresentou o primeiro texto dele sobre o pós-humanismo, a incapacidade de ser ouvido que isso implicava. E a verdade toda é que o Hermínio está a travar um combate sobre uma questão que é central para si, que é a tese do transhumanismo e da singularidade, que para muitos pareceria um pouco extemporânea, na medida em que o nosso país não estará confrontado com ela. Ou se calhar a Europa, no seu conjunto, não está confrontada com ela. Ou se calhar o mundo não está confrontado com ela verdadeiramente, a não ser os transhumanistas e os singularistas. Mas eu tenho que considerar como boa a questão, porque, e é isso que eu tento perceber no livro dele, porque é que o Hermínio, sabendo tudo isso como nós sabemos, decide, apesar de tudo,
avisar este inimigo, sabendo que é um inimigo ainda não suficientemente perigoso. Ok. Portanto, há qualquer coisa de essencial que passa por aí, e eu queria pegar nas suas grandes teses, neste caso sobre o experimento humano, como diz José, são muito mais latas do que apenas a questão do transhumanismo. Há uma outra vertente que não é menos importante, que tem a ver com uma dimensão ecológica do problema, que eu agora deixo de lado, ou seja, com o problema da relação à terra e não com a relação à carne, que o livro também contém. E que, portanto, mas já que escolhemos este debate, parece-me ser essencial. E, portanto, eu queria rapidamente, e vou cumprir o processo, o tempo que tenho disponível, queria rapidamente fazer uma discussão sobre quais são as indicações que me parece que saem da análise feita pelo Hermínio sobre esta questão. A primeira pergunta que eu me coloco a mim é saber se é possível, se é uma boa questão, por exemplo, no caso do enhancement, etc., se é uma boa questão partir da hipótese de podemos melhorar a espécie humana ou não podemos melhorar, ou seja, se a questão, se devemos mexer ou não, se há uma limitação na pergunta logo à partida ou não, quando a gente diz se o problema é possível melhorar ou não, transcender ou não, alterar ou não a espécie. Se essa pergunta à partida não nos deixa logo numa posição que o Duchamp, nos seus bons tempos, tinha demonstrado, que nos deixa logo arrastados por uma pressão que é dizer sim, não, talvez, mas o mundo do Duchamp tinha uma hipótese ainda que era nem quero saber desse assunto. Eu acho que a forma como o não querer saber desse assunto se coloca, ou seja, o que impede de responder um sim, não, eu acho que a conferência do Hermínio mostrou o seu não, mas eu acho que o livro dele é infinitamente mais forte que o seu não. É o articular essa pergunta numa estrutura complexa, que vai desde o problema da aceleração, a questão da economia, o problema da técnica e, de certa maneira, o destino do humano nesse processo. Ou seja, é criar uma rede para que o seu não se possa suportar, se possa sustentar. Não sei se esse não é demasiado cedo ou não para o dar, ou se um sim seria possível ou não aqui, porque eu não sei se o ponto de partida deva ser verdadeiramente esse, ou seja, se podemos ficar limitados a essa estrutura. Eu diria, segunda nota, vou ser super rápido. Como analisar essas questões? Como as frases que vêm da teoria da singularidade ou da teoria dos transhumanistas? Como podemos verdadeiramente pensar sobre elas? Qual é o estatuto dessas frases? Por exemplo, uma frase que diz qualquer coisa que é possível fazer a replicação do gene é a mesma coisa que diz que é possível depois da singularidade chegar a algo que não sabemos o que é. Tem o mesmo estatuto essas frases? A frase que diz que é possível em certas condições meter um sensor no cérebro, ou a frase que diz que é possível fazer o uploading do cérebro, tem o mesmo estatuto em si mesmo? Eu pessoalmente acho que devíamos distinguir aqui, devíamos voltar a uma situação, uma distinção que o Hegel no seu tempo tinha colocado entre aquilo que ele chamava a frase especulativa e a frase do entendimento positivo. Ou seja, as frases do entendimento nós sabemos, por exemplo, é possível em certas condições mexer no género, é possível em certas condições meter uma prótese, dizer que daí implica uma nova espécie, aí já temos numa dimensão especulativa, porque a dimensão especulativa implica que essa frase controla, ou seja, todo o espaço e todo o tempo e toda a contingência possível que possa ocorrer. Eu diria, aqueles que se interessam pelo Hegel sabem, para o hegelianismo, com saber absoluto, o problema da frase especulativa não era tão complexo assim. Mas no pós-hegelianismo nós sabemos que as frases especulativas são aquelas que verdadeiramente são incontroláveis. São aquelas sobre as quais nós não podemos dizer nada.
Não é possível decidir se o futuro será pela uploading, será pela replicação, será pela abolição do corpo, será pelas próteses novas. Não temos qualquer hipótese de decidir isso. Mas as frases positivas do entendimento são evidentes, porque vêm da biologia, vêm da física, vêm da genética, etc. Essas frases do entendimento, ou positivas, nós podemos perceber bastante bem. Portanto, eu acho que é vital tentarmos evitar, e eu penso que o que faz o Hermínio em todo o trabalho de demora, aquilo que me fascinou sempre no trabalho do Hermínio, além da sua imensa ironia e do seu humor, é o rigor com que ele cria uma teia que obriga o adversário, no fundo, a demorar-se no interior dele. Não nos permite chegar a uma conclusão rápida. Eu sei que ele no final é decidido. Mas é no final. O adversário, entretanto, é perfeitamente metido naquele labirinto e é trabalhado indefinidamente e, de certa maneira, diria que o adversário é completamente demolido naquela estratégia que o Hermínio constrói. E nesse aspecto, eu diria que o Hermínio finge acreditar que o enunciado especulativo é o enunciado positivo, quando sabe muito bem que não é. Não é? Eu não chamaria um enunciado, como é que se pode dizer, utópico ou ficcional, porque neste momento a diferença entre a ciência-ficção ou a ficção científica ou a ciência-ficção é quase nula. É esse nível de especulativo, da teoria da singularidade. Portanto, eu queria tentar perceber se é possível, sem cair, como é que se pode reduzir o especulativo, porque o especulativo mais não é, e o Hermínio mostra bem no capítulo 7º dele, que é um capítulo fascinante, mais não é do que uma estratégia de aceleração e de intensificação. No final apenas intensifica, não prova rigorosamente nada, é um pouco como no Kant a prova da racionalidade, em última instância não é possível apresentá-la. É sempre diferida indefinidamente. Não é? Mas a verdade é que a estratégia que aqui é seguida é basicamente de procurar contaminar o enunciado especulativo, que diz, por exemplo, depois da singularidade seremos uma nova espécie ou qualquer coisa de superior, pelos enunciados positivos, que se contrariam entre si, porque é evidente, como mostrou na sua exposição, que as opções, seja da nanotecnologia, ou do uploading, ou da replicação, das próteses, etc., são completamente distintas. Não sabemos qual delas é que irá vencer, se é que não, alguma delas vai vencer, se é que não irão vencer todas. Não temos a mínima noção. Eu diria que esse problema se resume numa outra questão. Tenho ainda 5 minutos, não é? Sim. É? Tens mais. Não tenho 5, 10, pelas minhas contas tenho até às 11h10, tenho 6 minutos. Eu diria que a questão se coloca para tentarmos perceber porque é que o debate se encaminhou para este tipo de colocação. Eu parto da hipótese que toda a estrutura que nós chamamos ocidental, no sentido lato do termo, mais não é do que um dado de articulação entre o que podemos definir como nomos e efúsios. Seja como a resolução dos enigmas da lei histórica, como a resolução dos enigmas da relação à natureza. Em relação à natureza, tudo isso entre aspas. Realmente, toda a estrutura da modernidade tem a ver com uma dissolução dessa relação entre o nome histórico e a física, a nossa relação à natureza como tal. É o facto de ter emergido, depois do desaparecimento daquilo que podemos chamar a fundação teológica da experiência, tal como nos constituiu durante 2000 e tal anos, teológica e mítica, ter de repente havido uma espécie de fisicalização ou naturalização geral do problema do corpo. E é evidente que se o corpo é apenas físico, todas as intervenções são possíveis. Mas em que medida em que elas são possíveis? Porque esse corpo físico nunca foi físico. De certo modo, ele está abismado pelos fantasmas que historicamente construiu e que o sobrevoam e que o ameaçam permanentemente e que o perseguem. Por exemplo, a ideia de imortalidade.
Pode ter desaparecido o cristianismo, mas não desapareceu a ideia de imortalidade. A ideia da imortalidade não é uma ideia biológica, claramente. Nós não temos nenhuma experiência de um ser biológico ou qualquer outro ser ou qualquer sistema que seja eterno. Temos apenas um conhecimento da entropia, da destruição, da ruína, não temos nenhum conhecimento do contrário disso. Não é? Mas temos um conhecimento histórico que sobrevoa a nossa experiência, que é fantasmas desincorporados que querem incorporar-se de todo modo, entre eles, por exemplo, a imortalidade, ou pela beleza absoluta, ou pela juventude eterna, ou por qualquer outro desses fantasmas que sobrevoam os corpos físicos da história. Não é? E o grande problema, de certa maneira, é esse. Eu vejo que a alternativa a isto tem sido, e faço a justiça de considerar que um trabalho tão complexo como o que o Hermínio faz, apesar de tudo, procura resolver esse problema de uma outra maneira, que é aqueles que, no fundo, dessa desarticulação, por um lado, ficamos aparentemente presos do físico, por mais fantasmático que ele seja, haja uma espécie de rememoração permanente do arquivo histórico, onde nós tendemos a querer salvar as formas e as figuras que historicamente nos constituíram e que consideramos como qualquer coisa de absolutamente válido, que não temos a certeza que seja. Por exemplo, a do humano, ou a da humanidade, ou a de género humano, ou da essência do humano, ou de espécie humana. Não temos, essa é uma construção da parte de história, da parte, como é que podemos dizer, da parte especulativa da história, da parte em que o Nomas se coloca como regido por um conjunto de princípios sólidos que, entretanto, entraram numa certa crise. Não é? Portanto, o que é que eu noto neste debate? É, por um lado, aqueles que vão dar armas e bagagens para o fisicalismo, e por outro, aqueles que vão dar armas e bagagens para essa dimensão numerológica da história, esse conjunto de leis, ou preceitos ou princípios que constituíram a nossa história e que nós sublimamos na modalidade com o humanismo. Não é? E que me parece que nos leva num caminho que devemos pensar melhor. Portanto, farei mais uma nota ou duas. E para mim seria necessário perceber o ponto onde nos encontramos hoje. O que é que mas eu diria que no fundo o grande problema com que nós estamos confrontados é que essa aparente fisicalidade do corpo, tal como surgiu na modernidade, fora das religiões e das teologias, basicamente é um corpo que está coberto juridicamente ou recoberto juridicamente. É um corpo jurídico. E que esse corpo jurídico está numa crise absolutamente profunda a dois níveis e que colocam duas questões completamente diferentes e que levam, quanto a mim, a duas soluções completamente diferentes. Por um lado, a um nível biopolítico, ou seja, o conjunto de trabalhos ou intervenções sobre o corpo próprio. Por outro lado, a um nível que eu chamo energológico, ou seja, o conjunto de trabalhos ou de intervenções sobre o corpo da espécie, ou seja, sobre a energia acumulável, ou coletivizável, ou trabalhável da espécie. São duas coisas completamente diferentes. Uma é o que leva a uma posição, quanto a mim, completamente diferente, que é, num caso, a crítica fácil do eugenismo se é sobre a espécie. No outro caso, uma difícil crítica da biopolítica quando se trata sobre o indivíduo, porque são duas coisas radicalmente distintas. Intervir sobre a espécie é evidente que levanta problemas políticos de todo género. Que a questão do indivíduo possa variar já não é tão evidente para mim. E dizer que a variação do indivíduo, mesmo que essa variação nós saibamos que é capturada pelos sistemas de mobilização capitalista, que cria classes médicas de todo o género, que essa mobilização do indivíduo fica verdadeiramente controlada, controla absolutamente e faz dela uma espécie de forma superior de eugenismo, para mim não é evidente. Seria preciso prová-lo primeiro. Eu acho que transferir a crítica do eugenismo, ou seja, da energologia histórica, do controle da energia de massa, para a questão do indivíduo,
exige um trabalho mais complicado e que mereceria que a gente fizesse uma distinção mais precisa. Eu aqui queria eu teria várias coisas a dizer, mas há uma questão que eu queria reforçar do Hermínio, embora ele seja, como sempre, um ironista feroz, que é a interpretação que ele faz nesse capítulo forte que tem do Nikolai Fedorov, sobre a questão do dimorfismo. Que me parece bem interessante assim. O Hermínio diz já certamente nesse capítulo que concede que e como também o reconheceu agora na mesma tese do dimorfismo sobre o Bernal, de que, apesar de tudo, alguns seriam autorizados a permanecer no seu corpo miserável, no seu corpo biológico, e os outros iriam para os seus corpos fantásticos. O Hermínio, ao mesmo tempo que ironiza, considera essa hipótese interessante. Ou seja, não a destrói, contrariamente a todas as outras. E acho que devíamos interrogar essa questão do dimorfismo de outra maneira, ou seja, o que é que nós podíamos aprender pegando nessa tese do Fedorov sobre a coexistência de várias formas possíveis. Ou seja, e aqui claramente o ponto que me parece crucial, o Hermínio já o apresentou bem, que é a ideia de que a espécie humana é intocável. Mas se nós reconhecermos os efeitos do facto de vivermos numa situação pós-darwiniana, em que conhecemos o processo, por que raio é que haveríamos parar aqui? Qual é a razão por que haveríamos parar aqui? Uma resposta possível. Porque fazer uma manipulação geral da espécie levaria a uma replicação imunda da dialética do senhor e do escravo. Foi uma das hipóteses que o Hermínio colocou. Segunda, porque ela levaria a uma multiplicidade de experiências e de formas inesperadas e não controláveis. Coexistiriam. Uns queriam ser belos, outros queriam ser... Estou-me a lembrar do John Mnemonics, do Gibson, em que, como toda a gente podia ter de qualquer forma, aqueles que se queriam distinguir escolhiam ser monstruosos e não belos, porque todos podiam ser belos, mas a distinção estava no monstruoso. Mas porque é que se pode ser monstruoso? Porque é reversível, não é? O que é que implica a hipótese Fedorov? Implica que, apesar de tudo, não parece haver uma razão absolutamente plausível para dizer que nós devemos parar aqui a experiência pós-darwiniana, que não devemos permitir variações que ainda por cima nunca conseguiremos impedir. Qualquer velhinha americana que tenha $1 milhão, que alguém lhe prometa dar o seu cão de volta, vai ter o cão de volta, quer queiramos, quer não queiramos. Haja leis que a gente queira e haja éticas que a gente possa inventar. Esse processo vai ser um processo imparável de proliferação e de experimentação. E a única forma é, de alguma maneira, procurar dar uma configuração política e estética a esse processo. Não vejo que seja possível resolver o problema por uma ética, mas exige realmente uma configuração estética, que, se vocês pensarem bem, neste momento, a arte a nível mundial, o cinema, etc., e os enunciados procurativos estão a fazer numa experiência absolutamente delirante, mas fundamentalmente tentar encontrar uma forma de responder ao que é que implica essa nova diferença politicamente. Ou seja, é uma questão. Eu não sou muito favorável à ideia do Sloterdijk, e com isto vou terminar. Não sou muito favorável à ideia do Sloterdijk de que o humano se caracteriza pelo facto de experimentar ou exercitar ou fazer ginástica de qualquer género, porque isso implica dizer que o humano ainda é qualquer coisa. Não é? Basicamente, ou seja, significa que nós temos ainda uma definição possível. Eu sou bastante mais favorável à ideia de que é possível encontrar as formas políticas e fundamentalmente jurídicas que nos permitem conviver com esse fenómeno da experimentação em massa que vai surgir no futuro. Não é? Por exemplo, estilo
a tese do Asimov sobre robôs. A única forma de impedir que os robôs sejam escravos é impor uma lei de autodefesa. A única forma de impedir que os tais povos sejam geneticamente abaixados é lutar verdadeiramente para que qualquer baixo tenha direitos, entre eles os animais, etc. Ou seja, vai haver um combate político, jurídico e estético verdadeiramente forte em torno dessas possibilidades. Eu acho que o Hermínio, com a forma como ele trabalha, que é usar a paciência do conceito, criar uma rede profunda, o amarrar a todos os elementos que estão soltos nessa rede, obrigar-nos a chegar a uma decisão, é vital. Mas eu não tenho uma forma de dizer que a sua solução é melhor que a minha, no sentido em que eu posso perceber que queremos parar aqui. Eu estou convencido que no plano da espécie, parar aqui será deixar-nos impreparados por qualquer fenómeno de extinção que possa surgir. Parar aqui como estamos será deixar-nos entregues, impreparados a qualquer processo de extinção. Neste momento. E, portanto, mal ou bem, mais vale aceitar a possibilidade e o risco que implica de novas criações, por mais instáveis que elas pareçam, e por mais preocupantes que elas pareçam. E é aqui onde eu me aproximo e me afasto do meu grande mestre, que foi a única pessoa com quem eu aprendi qualquer coisa na área da técnica até hoje, que foi o Hermínio Martins. Mas tenho que confessar que não consigo acompanhá-lo até ao ponto onde vai de querer parar agora a meio do caminho. Bem, são 11h15, para que haja debate, eu vou fazer uma intervenção. Queria só fazer uma pergunta que prende um bocadinho a ideia faz a confusão entre humanismo e condição humana. Acho que estamos a falar de dois planos diferentes e planos históricos e planos ontológicos ou naturais, etc. E queria só colocar uma pequena pergunta ao Hermínio Martins, é que como se junta, qual é a relação entre experimento e humano? Ou seja, qual é este vínculo? É algo intrínseco, ontológico, é algo de uma construção legal, histórica, social, ou até científica, etc. Que tipo de vínculo há entre a ideia do humano e da experiência, do experimento? A expressão não é minha, não foi a que eu inventei a expressão de experimento humano, diretamente a Ernst Bloch. Os teólogos alemães inventaram a expressão experimento humano. Aqui no livro significa o conjunto de processos de autotransformação dos seres humanos. Múltiplas vidas, quer dizer, especialidades, perspectivas de autotransformação dos seres humanos, seres naturais, seres humanos criativos, e uma análise da espécie. Quer dizer, obviamente, eu não estava a pensar no individualismo ontológico. Os transhumanistas professam o que é de facto um individualismo ontológico, um individualismo metodológico. Basicamente, não têm entidades coletivas, portanto, qualquer estatuto ontológico. Tudo possível a indivíduos. Isso não é intrínseco ao transhumanismo, no sentido de projeto geral. Tem que falar mais alto. Mas de maneira como se tem constituído, principalmente através de autores americanos e ingleses, tem sofrido muita influência da cultura libertária anarcocapitalista, ultraliberal, Silicon Valley e meios afins. Se o transhumanismo se tivesse desenvolvido na Europa, talvez tivesse tido mais inclinações coletivistas. E de facto há uma corrente de transhumanismo menor na sua importância, que é a ideia que as telecomunicações, a internet, a web, o World Wide Web e o que vem a web 2.0 e a estão a ver, unificarão a humanidade de tal maneira que se podemos pensar a humanidade como tendo um momento coletivo.
um organismo coletivo, que é a ideia da Teilhard de Chardin, com a ideia da não-esfera, portanto, a ideia do cérebro global, a ideia da totalidade humana, das mentes humanas, como, funcionando como uma espécie de supermente. Há noções, por exemplo, hive mind, a mente colmeia, a inteligência coletiva, por uma direção mais coletivista, mais holística. Está presente, mas está constantemente subordinada à libertária e individualista. Mas, com mudança dos tempos, possivelmente, essa perspectiva coletivista, holística, claro que a gente tem medo do totalitarismo, a gente tem mais medo do totalitarismo do que do socialismo no mercado. O turismo cibernético está a invadir-nos a todos, dentro das nossas mentes, dos nossos corpos. É o totalismo totalmente. A democracia hoje funciona como um instrumento para o mercado crescer, desenvolver-se, expandir-se. Não é a democracia e o mercado, é a democracia como protetora, o Estado Social protetor, é uma democracia que se instrumentaliza para o mercado, para desenvolver o mercado, para deixar o mercado funcionar melhor, mais expandir-se. E que também a tecnologia hoje também o Estado protege a tecnologia, protege a transgénica, protege, quer favorecer os organismos geneticamente modificados. Os Estados favorecem isso tudo. Quer dizer, o Estado e o mercado, de certo modo, funcionam como meios como certas tecnologias podem desenvolver mais tecnologias. Portanto, as sociedades humanas hoje são um mecanismo para a promoção de tecnologias e o avanço de tecnologias. Nós produzimos cada vez mais tecnologia. Tecnologia mercantilizada, mas fazemos tudo constantemente. Portanto, somos instrumentos para isso. Nas minhas respostas de facto, somos meios, somos instrumentos para que haja mais tecnologia, se expanda mais tecnologia mercantil em todos os domínios. Os Estados democráticos hoje também são instrumentos para favorecer a expansão de certas tecnologias de genética, as tecnologias de neuromarketing. O Estado democrático funciona como um meio para a expansão dessas tecnologias. Isto começou, de facto, essa perspectiva podia ser datada no relatório sobre convergência de tecnologias, publicado em 2003, foi patrocinado pela National Science Foundation dos Estados Unidos e pelo Department of Commerce dos Estados Unidos, Ministério do Comércio e a Associação Nacional de Ciências dos Estados Unidos, em relação a convergência de tecnologias, a famosa NBIC, nanotecnologia, tecnologias biológicas, engenharia biológica, engenharia genética, a tecnologia de informação e C, tecnologias cognitivas, neurociência, tecnologias cognitivas, em que começaram a surgir modificações genéticas, fenotípicas, neurológicas para o enhancement das pessoas. Esse relatório foi seguido por um relatório patrocinado pela Comissão Europeia, outro relatório pelo Parlamento Europeu, um relatório de uma organização ligada ao Partido Trabalhista dos Estados Unidos, da Inglaterra, do Reino Unido, na altura estava no governo, e o último relatório desse tipo é do National Intelligence Council dos Estados Unidos, em que se convence que vai levar humanos geneticamente modificados, neurologicamente modificados, fundindo-se com implantes cerebrais, implantes de toda a parte do corpo. Já está, nos próximos 20 anos vamos ser assim. Vamos ser modificados, e isso é tudo muito bom. O DARPA, a Organização de Pesquisa de Investigações Científicas do Pentágono, já está a preparar um novo tipo de soldados biologicamente modificados, biomods, com exoesqueletos, com implantes cerebrais, com sentidos eletrónicos super sensíveis, podem ver tudo, com a realidade aumentada podem ver o que se passa, comunicação com tudo. Portanto, isso já está em curso. E os Estados europeus provavelmente vão seguir isso, mais ou menos.
competição europeia, a União Europeia, a seguir isso em menos escala. Mesmo, nos Estados Unidos a cultura ciclomodária é a cultura, não diria dominante, porque há tantos candidatos à dominância, mas é uma cultura já muito difundida. A Google escolheu um dos grandes líderes do transhumanismo, Ray Kurzweil, como diretor de pesquisas. Já investiu dinheiro na computação quântica, que ainda está incipiente, mas bastante prometedora, para desenvolver a inteligência artificial para um ponto avançando para o caminho da inteligência artificial geral. Quer dizer, a inteligência artificial que seria o requisito básico para ser para os humanos. E toda a gente fala da uma associação de indivíduos com próteses mecânicas, próteses eletroquímicas, próteses sensoriais, deep brain stimulation, deep brain implantation, implants. Toda a gente conhece, sabe disso e está de acordo. Pode não acreditar na mudança climática global, é um mito dos cientistas, mas acreditam em organismos geneticamente modificados. Há gente assim, há ministros assim, ministros do governo, com altas responsabilidades. A mudança climática não acontece. Isso é absurdo. Há uns patetas cientistas que dizem isso. Mas os organismos geneticamente modificados, há dinheiro aí, há investimento, há grandes rendimentos e produtividade, e a crise de fome do mundo vai ser superada com os organismos geneticamente modificados. E também há muito dinheiro com isso. Portanto, já começou mesmo em Silicon Valley há 40, 50 anos. Lick Leiter falou da simbiose entre os humanos e os computadores. Software, programas de software. Simbiose. E repete isso, a simbiose. Às vezes dizem a fusão. A simbiose, qual é a diferença entre simbiose e parasitismo? Os parasitas inteligentes conservam o hóspede em bom estado. Tem que se aproveitar. Ora, os computadores de software são bons parasitas, que guardam-nos até se desenvolverem mais. O Google já investiu em computadores com deep learning, quer dizer, computadores que aprendem. Não é preciso programar os para isto, para aquilo, para aquilo outro. Vão desenvolver-se, vão evoluir, vão aprender, vão superar. Já estão ao nível de uma criança de 5 anos ou de 3 anos, depois vão subir, o processo vai ser acelerado. Google investiu nisso. Google interessa-se para essas coisas. Suponho que pensam que, mesmo quando vier a singularidade, ainda vai haver muito dinheiro, muitos rendimentos nisso tudo. Mas a ideia de que temos a simbiose com os nossos computadores, os nossos smartphones, ou o que seja, é muito curiosa. Ainda ninguém explicou qual é a diferença entre simbiose e parasitismo nessas situações. São muito parecidas, muito parecidas. Aliás, a ideia da simbiose com um ser abiótico é curioso. Simbiose quer dizer união de seres vivos. Simbiose com um ser abiótico cria a expressão do estudioso francês Hervé Kampf, a biolítica, a união biolítica, a revolução biolítica. Depois do Neolítico chegamos à revolução biolítica. Enfim, não está aqui ninguém com, posso pôr aí um com implante cerebral ou implante neurológico? Estou eu só. Estou com o implante cerebral que se chama livros. Não é a mesma coisa. Não pode dizer. É propaganda de tecnologia, tecnologia da tecnologia. Parece diferente, mas não é. Há uma continuidade com aquilo. Mas depois diz, mas é maravilhoso. Uma das duas é verdade. Ou é continuidade perfeita, ou é ruptura. Não pode ser continuidade e ruptura ao mesmo tempo, no mesmo sentido, enquanto o princípio de não contradição ainda funcionar. Que também podemos dispensá-lo, talvez, algum dia. As lógicas para consistentes podemos dispensá-los. Deixa-me só dizer uma coisa. Também quero dizer uma coisa. Há espécies biológicas que duram há bilhões de anos. São praticamente imortais. Podíamos ser como nós. Sim. E podíamos ir para outra solução. Tornarmos como zombies, quer dizer, termos cérebros de inteligências mínimas e unirmos a todos os outros, então haveremos superinteligência. Portanto, não precisamos ser tão inteligentes como somos. Eu teria outra hipótese. A zombificação
da espécie. Não, percebo perfeitamente a sua visão. Deixa-me só, peço ao Alexandre que deixe só dizer aí uma questão, meter uma vírgula aqui. É uma vírgula. Que é, sabe que não tenho apreço por Simão Dom, não é? E a questão toda pressupõe-se aí que as máquinas são nossos inimigos, não nossos concorrentes. Não é? O Hermínio pressupõe que a máquina é o nosso concorrente. Não, o nosso quê? É um concorrente. Não é necessariamente o nosso alguém concorrente. hostil. A máquina pode ser tudo. Concorrente, neutral, adversário, instrumento. Máquinas podem ser tudo. Há toda uma imensa gama de... Eu diria que a questão, se calhar, é um ponto que me parece... onde há uma pequena questão, uma diferença que me parece importante, que é a seguinte. Há uma hipótese que diz que as máquinas ou a técnica é qualquer coisa da ordem do artificial e que, sendo do artificial, resultou da inventividade humana, que inventou coisas que lhe escaparam e que os dominam em contragolpe, etc, etc, etc. Há uma hipótese, outra hipótese que diz que as máquinas mais não são do que extrações, por exemplo, os espelhos, extrações das superfícies líquidas ou das superfícies polidas, os moinhos, extrações da diferença de potencial, os computadores, extrações da nossa matemática, ou seja, que tudo, no fundo, é a continuação daquilo que chama o humano por outros meios. Não é uma oposição entre o humano e as suas máquinas, é o humano de outras formas, com os quais temos que nos compor, quer queiramos, quer não queiramos. Isso não implica duas limitações que eu acho que estão por trás do seu pensamento, com que eu concordo perfeitamente. Uma tendência programada e eugenética para adequar a um modelo histórico que se revelou catastrófico. Uma hipótese com a qual eu estou totalmente de acordo, mas que mesmo assim não bola o argumento anterior. Aquilo que eu tentei dizer anteriormente. Segunda hipótese.